Ditadura militar é uma forma de governo, cujos poderes políticos são controlados por militares. O período conhecido como ditadura militar durou de 1964 a 1985. Neste intervalo, vários inquéritos e depoimentos apontaram a tortura física e psicológica como expediente utilizado por membros do governo e grupos militares, com o objetivo de controlar a população. E aqui, no universo fantástico, veremos alguns tipos mais conhecidos de tortura, utilizados durante o regime militar. Mas antes, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificação. Pau de arara. O pau de arara consistia numa barra de ferro que era atravessada entre os punhos amarrados e a dobra do joelho, sendo o conjunto colocado entre duas mesas, ficando o corpo do torturado pendurado a cerca de 20 ou 30 centímetros do solo. Este método quase nunca era utilizado isoladamente, seus complementos normais eram eletrochoques, a palmatória e o afogamento. Choque elétrico. O choque elétrico foi um dos métodos de tortura mais cruéis e largamente utilizados durante o regime militar. Geralmente, o choque dado através de um telefone de campanha do exército, que possuía 2 fios longos, que eram ligados ao corpo nu, normalmente nas partes sexuais, além dos ouvidos, dentes, língua e dedos. O acusado recebia descargas sucessivas, a ponto de cair no chão. Pimentinha. A pimentinha era uma máquina constituída de uma caixa de madeira, que, no seu interior, tinha um ímã permanente, no campo do qual girava um rotor combinado, de cujos terminais uma escova recolhia corrente elétrica, que era conduzida através de fios. Essa máquina dava choques em torno de 100 volts no acusado. Afogamento. No afogamento, os torturadores fechavam as narinas do preso e colocavam uma mangueira, toalha molhada ou tubo de borracha dentro da boca do acusado, para obrigá-lo a engolir água. Outro método era mergulhar a cabeça do torturado num baúde, tanque ou tambor, cheio de água, ou até fezes, forçando sua nuca para baixo até o limite do afogamento. Cadeira do dragão. A cadeira do dragão era uma espécie de cadeira elétrica, onde os presos sentavam pelados numa cadeira revestida de zinco ligada a terminais elétricos. Quando o aparelho era ligado na eletricidade, o zinco transmitia choques a todo o corpo. Muitas vezes, os torturadores enfiavam na cabeça da vítima um balde de metal. Geladeira. Na geladeira, os presos ficavam pelados numa cela baixa e pequena, que os impedia de ficar de pé. Depois, os torturadores alternavam um sistema de refrigeração superfrio e um sistema de aquecimento que produzia calor insuportável, enquanto alto-falantes emitiam sons irritantes. Os presos ficavam na geladeira por vários dias, sem água ou comida. Palmatória. A palmatória era como uma raquete de madeira, bem pesada. Geralmente, este instrumento era utilizado em conjunto com outras formas de tortura, com o objetivo de aumentar o sofrimento do acusado. Com a palmatória, as vítimas eram agredidas em várias partes do corpo, principalmente em seus órgãos genitais. Produtos químicos. Haviam vários produtos químicos que eram comprovadamente utilizados como método de tortura. Para fazer o acusado confessar, era aplicado soro de pentatotal, substância que fazia a pessoa falar, em estado de sonolência. Em alguns casos, ácido era jogado no rosto da vítima, o que podia causar inchaço ou mesmo deformação permanente. Agressões físicas. Vários tipos de agressões físicas eram combinados às outras formas de tortura. Um dos mais cruéis era o popular telefone. Com as 2 mãos em forma de concha, o torturador dava tapas ao mesmo tempo contra os 2 ouvidos do preso.
A técnica era tão brutal, que podia romper os tímpanos do acusado e provocar surdez permanente. Tortura psicológica. De certa forma, falar de tortura psicológica é redundância, considerando que todo tipo de tortura deixa marcas emocionais que podem durar a vida inteira. Porém, haviam formas de tortura que tinham o objetivo específico de provocar o medo, como ameaças e perseguições, que geravam duplo efeito: fazer a vítima calar ou delatar conhecidos. Hoje somos livres para ir e vir, se expressar, votar em quem quiser. Mas, como vimos nesse vídeo, nem sempre foi assim. Será que ainda corremos o risco de voltar à ditadura? Deixe sua opinião nos comentários.